Ao longo da história, uma das regiões em que mais proliferaram salteadores e bandoleiros no Rio Grande do Sul durante o século XIX foi a região dos Campos Neutrais, que corresponde hoje a partir do sul do município de Rio Grande até o município de Chuí. Ela foi uma região muito marcada pela questão da violência rural, principalmente envolvendo abigeato, e houveram vários grupos célebres ali que marcaram a região, isso em todas as décadas, praticamente, da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Essa região compreendida entre a Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, justamente pelo seu relevo, pela sua característica geográfica de ser formada por vários campos, zonas de várzea, também zonas arenosas, pântanos, ela foi uma zona preferencial, principalmente para que esses bandos atuassem, mas porque também oferecia muitas possibilidades de fuga e muita possibilidade também de abrigo, de refúgio. Então a gente vai ter várias quadrilhas ao longo da segunda metade do século XIX, usando esse aspecto geográfico como vantagem. Eu havia falado no vídeo 2 dessa série aqui sobre a quadrilha de Deolindo Lemos, mas houveram também as quadrilhas de Antônio Tarra, Carlos Belando, do Carvajal e também do Eretcochea, tá? Principalmente essas quadrilhas, elas tinham como costume juntar tanto brasileiros quanto os uruguaios. E elas não se ficavam ali somente na região dos Campos Neutrais, elas atacavam também várias localidades dentro do Uruguai. Cada uma dessas quadrilhas renderia uma boa pesquisa histórica, principalmente para entender o aspecto do seu modus operandi, como é que elas atuavam, né? E entender também um pouco o meio rural daquela época. Mas um dos achados mais impressionantes que eu encontrei a respeito ali da região dos Campos Neutrais em periódicos antigos e também em alguns artigos e obras que tratam a respeito do tema é muito surpreendente, que é o fato que na Lagoa Mirim existiu ali por meados do século XIX, por volta de 1850, piratas, uma quadrilha de bandoleiros especializada em atacar embarcações na Lagoa Mirim e nos seus afluentes, como os rios uruguaios, o rio Jaguarão aqui, que separa o Rio Grande do Sul do Uruguai, e também o canal São Gonçalo. Num relatório oficial da Armada Brasileira, ou seja, da Marinha Brasileira da época, de 14 de agosto de 1848, assinado pelo capitão da Armada João Maria Vandenkolk, informa que havia grupos de piratas ali na região da Lagoa Mirim, Canal São Gonçalo, Rio Jaguarão, que atacavam principalmente embarcações que levavam mercadorias de Pelotas a Jaguarão, de Rio Grande a Jaguarão, e em todas aquelas cidades e localidades ali que se utilizavam do transporte fluvial e lacustre para transporte de mercadorias. Então elas atacavam via fluvial, via lacustre, na água mesmo. Né? Atacavam essas embarcações e tomavam as suas mercadorias. Isso está registrado num documento oficial da Marinha da época. Tá? O grupo de piratas que atacavam ali na região da Lagoa Mirim, principalmente, subindo o canal São Gonçalo, mas também chegando ao Jaguarão, na época era comandado por dois indivíduos, um deles chamado Yayá e o outro chamado Alagoano. Inclusive, na época, isso, o jornal Rio Grandense de 1850, ou seja, 2 anos depois desse relatório inicial, ele informa que veio gente até do Rio de Janeiro para combater esse bando de piratas que infestava ali a região. Finalmente, em dezembro de 1850, as autoridades da época, eu acredito que tanto a Marinha, a Armada, mas também membros da Guarda Nacional, conseguiram fazer com que esses piratas tivessem que fugir por terra, isso já no sul ali da região da Lagoa Mirim, mais próximo ao lado do Uruguai. E aí finalmente eles vão ser presos e mortos nas proximidades do Forte São Miguel,
que já fica dentro do território atual do Uruguai. Mas fica aí esse registro bem insólito, bem curioso, de que entre as várias quadrilhas de bandoleiros, salteadores que existiram no Rio Grande do Sul do século XIX, a gente teve até piratas. Um outro caso bem insólito que a gente vai ter na história do Rio Grande do Sul é verificado no município de Conceição do Arroio, que hoje vem a ser o atual município de Osório. Só que pelas indicações geográficas que eu encontrei nessa pesquisa sobre esse bando que eu vou discorrer agora, não é que necessariamente tenha se passado aonde hoje é o Osório, é que o município de Conceição do Arroio, que era o antigo Osório, ele era um município de uma vasta extensão territorial, englobava praticamente ali toda a extensão do litoral norte gaúcho. Mas o fato é que essa quadrilha, ela, ela é bem insólita pela formação dela. Para que a gente compreenda por que é insólita a formação dessa quadrilha, eu começo trazendo então um registro, uma notícia do jornal O Liberal, de 14 de novembro de 1874, que dá notícia desse bando, tá? E aí começa falando assim: o senhor José Bittencourt, não é Bittencourt, é Bittencourt, vindo recentemente do termo de Conceição do Arroio, informa que no lugar denominado Corredor dos Duarte, próximo às Três Forquilhas, no caminho que se vai à freguesia de São Domingo de Torres, existe um bando de malfeitores que, pelo menos, há cerca de um ano tem aterrorizado os moradores das imediações e que traz assalto à paz e à ordem pública. Os salteadores roubam mesmo à luz do dia quem tem que percorrer o caminho de São Domingos de Torres à Conceição do Arroio e atacam sem comiseração as propriedades de lavradores e criadores. Então dá para entender que era município de Conceição do Arroio na época, toda essa extensão territorial, mas está falando ali talvez mais a região de Três Forquilhas, Torres, talvez Maquiné, tá? Que era no litoral norte gaúcho. Então a área de ação dessa quadrilha seria mais ali onde é hoje Três Forquilhas, Torres, talvez Maquiné, Terra de Areia. Aquela região ali bem norte do litoral norte gaúcho. Mas vamos dar continuidade à notícia. Ora, o digno leitor desta folha não há de surpreender-se com a notícia, de espécie tão vulgar nessa pobre província, que há muito é acometida por hordas malévolas em todos os seus cantos. Só uma pequena observação aqui: o fato da província do Rio Grande do Sul ser assolada por bandos de salteadores naquela época era uma coisa muito comum. Os jornais noticiavam. Alguns bandos foram mais célebres, tiveram uma duração maior, outros foram de existência mais efêmera. Tá? Mas eles colocam o seguinte: olha, assim como a gente está sempre dando notícia de bandos de salteadores, quadrilheiros, esse tipo de coisa, essa é mais uma. Então, a princípio, não era para o leitor estar se surpreendendo. Mas vamos lá. O que causa-nos admiração é que a referida quadrilha, composta por cerca de 20 criminosos, é formada em sua totalidade por jovens de curta idade, sendo o ancião entre eles com idade estimada de 14 anos, e o líder da malfadada caterva, um imberbe de 11 anos. Então, o que é curioso nessa história, o que é admirável, que o Jornal Liberal informa, é que é uma quadrilha totalmente juvenil, formado por crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Tá? O mesmo jornal, no dia 5 de janeiro de 1875, vai descrever mais algumas proezas desse bando, tá? E descreve eles como ferocíssimos, certo? Muito, muito violentos. Aí, durante o ano de 1875, a gente vai encontrando algumas notas, tá? Tanto no jornal Liberal quanto no jornal O Constitucional.
E aí há citado o ataque a uma propriedade do estancieiro Filisbino Pereira Fagundes, ali na região. E um outro caso também muito violento, que envolve o cidadão Demóstenes Castro Coutinho. Esse Demóstenes Castro Coutinho, ele teria repreendido esse bando juvenil em determinado momento, no que eles estavam roubando uma propriedade, alguma coisa assim, e eles não gostaram. E aí, para se vingar do fato de terem sido repreendidos pelo seu Demóstenes, tá? Eles foram lá no rancho de capim dele, botaram fogo com ele, a mulher e duas crianças. Então, selvageria pura, tá? Mais adiante, no ano de 1875, é citado também roubo de carreteiros na Ponta do Aguiar. Aí eu não achei na internet aonde pode ficar essa Ponta do Aguiar, que denominação antiga seria esse local. Um detalhe importante de só fazer observação a respeito dessa quadrilha juvenil é que em nenhum momento nenhum dos membros dessa quadrilha é citado o nome. Então, em todas as notas jornalísticas que eu pude coletar, disponíveis na imprensa da época que a gente tem acesso hoje, não há menção de nenhum nome de algum desses jovens, tá? No ano de 1875, mais ou menos ali por volta de meados, vai ocorrer uma primeira patrulha um pouco mais séria, formada por membros da Guarda Nacional, que vai ao encalço dessa quadrilha. E o que acontece é muito curioso, porque a Guarda Nacional é colocada para correr, tá? Inclusive com relatos de que na fuga os soldados da Guarda Nacional estavam um ajudando o outro para escapar de não ser morto. Então eles eram muito ferozes e muito provavelmente eles conheciam bem a região ali para utilizar o relevo da região a seu favor, né? Eles aterrorizam, tá? Toda a região ali é falado principalmente a respeito desse problema dos viajantes, tá? E lógico que as autoridades da época não iriam cessar enquanto não resolvessem esse problema ali, porque era um empecilho principalmente para o fluxo que deveria existir entre Torres e Conceição do Arroio, que é hoje o município de Osório. Entre a segunda metade do ano de 1875 e o início do ano de 1876, começam a se formar cada vez mais patrulhas e caçadas organizadas para bater essa quadrilha, né? Extinguir eles, no caso, prender, tomar providências em relação ao que eles estavam fazendo. O que acaba acontecendo, na verdade, é que eles se escondiam muito bem. Em abril de 1876, o fator esconderijo, o fator saber se refugiar bem, acaba sendo perdido como elemento de vantagem dessa quadrilha juvenil. Porque, de acordo com o jornal da época, um escravo do cidadão Inácio Santiga, ele descobre por acaso aonde seria o covil dessa quadrilha e aí avisa o seu senhor e é avisado às autoridades. Um mês depois, em maio de 1876, numa patrulha organizada pelo alferes José Rodrigues de Oliveira, já com pelo menos 30 homens, tá? Esses jovens vão ser descobertos e presos, alguns são mortos, dois fogem para o mato e não são pegos, e aí a quadrilha ela se extingue, acaba a epopeia, a odisseia dessa quadrilha. Detalhe curioso é o seguinte, são encontradas também meninas, tá? Inclusive uma jovem de 15 anos que morava junto com eles e tinha um filho já, um filho de colo, que é encontrado junto com eles. Então é essa reconstituição mais ou menos dessa quadrilha juvenil aí que aterrorizou o litoral norte gaúcho entre os anos de 1873 e 1876.